Bom, pessoal, tudo bem aí? Boa tarde. Pessoal, a gente está falando um pouquinho aí, né, justamente desse momento aí, que é o Alto Império Romano. Então, no vídeo passado aí, eu falei um pouco desse Alto Império Romano, a gente comentou, né, falei que foi um momento de esplendor para os romanos, é um momento em que, de estabilidade, né, aquele período da Pax Romana, né, ou a Paz Romana, em que as fronteiras, né, Roma não cresce tanto como na República, mas por outro lado, né, Roma consegue, né, controlar suas fronteiras, consegue administrar o seu exército. É o momento em que existe uma felicidade plena pairando no ar, né, o pão e circo, que vai ser instituído em Roma. Ou seja, é um momento bem importante aí, esse período da história romana, esse início do Império. Tá? O Império, o Alto Império, né? A gente está falando, esse Alto Império, então, ele vai, em decorrência disso, em decorrência desse momento frutífero, né? Desse momento extremamente importante, esplendoroso para Roma, vão surgir pessoas, né, poetas, escritores, artistas, né, que vão retratar justamente esse momento. Pessoas, né, escritores que vão contar a história de Roma, como por exemplo Tito Livio, né, vai escrever uma história de Roma contando desde a fundação até aí até o século I, né, contando desde a fundação até o século I, século I depois de Cristo, falando aí das grandiosidades de Roma. Então, essa tendência de exaltar Roma, de falar bem, de enaltecer, né, as instituições romanas, tá? Tanto o Império quanto a República, né, vão existir escritores, né, que também vão exaltar a República, vai ser um ideal que vai prevalecer nesse momento. Então, é um momento, como eu estava falando, muito frutífero, tá? Para a literatura romana. Tá? Então, um dos grandes aí vão surgir vários nomes, né? Como eu falei, Tito Livio, Juvenal, Horácio, o próprio Virgílio, né? Que é que é considerado aí um dos grandes nomes da literatura ocidental, né? Com a Eneida, vão aparecer aí com tudo nesse momento. Então, o Virgílio, é interessante falar do Virgílio, da Eneida. Né? O Virgílio é um poeta, então, um escritor, que escreveu a Eneida. A Eneida é considerado aí um dos principais poemas, um dos principais escritos, né, deixados aí pela antiguidade, né, por Roma. E é um escrito que vai contar um pouquinho da história do Enéas, né, e do processo em que ele funda, né, dentre várias cidades importantes, esplendorosas, ele vai fundar também a cidade de Roma. É interessante esse livro, né, porque na Eneida, o Enéas, né, esse herói, espécie de herói romano, né, valorizado pelas suas virtudes, considerado aí algo próximo aí de um pater família, né, uma pessoa aí que está comprometida, que tem um compromisso, né, tem um destino com Roma, né, ele vai encabeçar esse destino esplendoroso de Roma. Então nesse livro, né, na Eneida, é contado então a história do Enéas, que foi esse herói que se livra, né, consegue sobreviver lá na guerra de Troia. Ele é um troiano que sai ali da região de Troia, né, ali naquela região da Ásia Menor, e vai em direção a Roma. Né. Nesse momento ele tem nessa viagem ele acaba indo ali para aquela região de Cartago, né, onde ele conta, né, para a rainha de Cartago, a Dido, a história, né, do que aconteceu em Troia, o final da guerra de Troia. Ele conta, né, ele que conta a referência ao cavalo de Troia. Tudo isso é contado, né,
a Dido, a princesa de Cartago, pelo Enéas. A Dido, inclusive, se apaixona, né, depois pelo Enéas. Enfim, ele vai depois para Roma, onde ele, para aquela região da Península Itálica, onde ele teria fundado, então, aí a cidade de Roma, tá? Então, aqui tem um livro, né? Esse livro aqui do Otto Maria Carpo, que é esse livro aqui, ó, Literatura Greco-Latina por Carpo, tá? Um livro uma coleção, são 10 livros, tá? E nesse livro aqui, no primeiro livro, o Maria Carpo, ele fala justamente da intenção do Enéas, ou melhor, da intenção do Virgílio, né? O Virgílio que vai ser esse poeta, como estava falando, importante, mas a intenção do Virgílio, ele vislumbra, né, uma Roma esplendorosa, né? Ele projeta na cabeça dele um futuro promissor para Roma. Então, né, ele fala de coisas boas, né? Ele valoriza várias instituições romanas, como por exemplo a justiça romana. Ele valoriza, né, o próprio imperador. Esse livro, a Eneida, ela foi um livro que foi pedido, foi uma encomenda, né, que veio sob encomenda do Otávio, né, do Otávio Augusto, que pede pro Virgílio escrever. E o Virgílio, então, escreve esse livro, né, contando, e assim, no leito, ele não consegue escrever, e dizem aí, né, que no leito de morte, ele pede para o amigo dele queimar, ele fala, não, esse livro não vai ser publicado, né, eu quero que você queime o livro. E aí esse amigo vai, esqueci o nome desse amigo dele, vai conversar com o imperador fala, não, imagina, o livro tem que ser publicado do jeito que está. E aí o livro é publicado, tá? Então é um livro muito importante aí, a Eneida, para a história, para a literatura ocidental. É um livro que serviu aí de base, né, para lá na Idade Média o Dante Alighieri escrever a Divina Comédia, né, vai se inspirar bastante aí nessa descida ao inferno aí do próprio Enéas, né? Os Inconfidentes, né, lá na Inconfidência Mineira, no final do século XIX, aqui no Brasil, vão fazer uma série de referências a esse poeta latino, né, esse escritor latino, que o Virgílio, os próprios escritos, né, ali na bandeira dos Inconfidentes, e que hoje é a bandeira de Minas Gerais, né, Libertas, quae sera tamen, né, liberdade ainda que tardia, é uma frase aí, né, atribuída, né, ao poeta Virgílio. Enfim, o Virgílio é um grande escritor romano, tá? E que vai, né, ter aí a sua proeminência, o seu destaque nesse momento aí do Alto Império Romano, tá? Então, vale aqui esse vídeo, essa referência, tá? Para a gente destacar aí a obra A Eneida do Virgílio. Tudo bem, pessoal? Então aí, obrigado aí. Se você gostou desse vídeo, curte, tá? Compartilha e se inscreve no canal. Valeu, até mais.